expondo as Escrituras de hoje, eu quero tratar com você de um tema para mim da mais alta importância, para você e para mim, porque eu quero falar sobre como ser revestido com o poder do Espírito Santo. É uma necessidade minha e sua também. É o desejo mais intenso do nosso coração. É sermos plenos do Espírito Santo e recebermos a capacitação do poder do Espírito Santo. E Paulo trata deste assunto na sua oração, registrada na carta aos Efésios, no capítulo 3, versos 14 a 21. Paulo já vem tratando da obra do Espírito Santo nesta carta, quando ele fala do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a suprema grandeza do poder de Deus que está à nossa disposição. E esse poder é o poder do Espírito Santo. Ainda no capítulo 1 ele fala de que aquele que crê, ele recebe o selo do Espírito Santo e o penhor do Espírito Santo. E agora Paulo vai mencionar esta verdade gloriosa de que você e eu precisamos da capacitação do Espírito Santo. Não podemos viver fiados em nossa força, não podemos caminhar com as nossas próprias pernas, sem o revestimento do poder do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder. Então eu quero aqui, neste programa, nessa oportunidade, expor para você esse texto sublime desta carta, que é considerada a rainha das cartas de Paulo. Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, quando escreve esta epístola à igreja de Éfeso, e aqui ele vai mostrar para nós, no capítulo 3, o grande mistério oculto das gerações, mas agora revelado, e esse mistério é que o propósito de Deus era juntar, unir judeus e gentios no mesmo corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. A igreja de Deus não é uma igreja de uma etnia apenas. Ela não é composta apenas de judeus, mas de judeus e gentios. Não importa que raça, não importa a cor da pele, não importa a cultura, não importa a condição social, não importa a geografia, todo aquele que crê no Senhor Jesus faz parte da família de Deus, é membro da igreja de Deus, faz parte do grande rebanho de Cristo. E é isso que Paulo vai tratar com a gente aqui nesse texto. E eu vou lendo, na medida que eu for lendo, nós vamos fazer essa exposição. Se você puder pegar uma Bíblia e acompanhar, tanto melhor, para nós avançarmos bem na exposição desta palavra, desta mensagem. Então, capítulo 3 de Efésios, versículo 14, Paulo diz: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa ele está falando? Qual é o assunto que ele está tratando? Ele vem exatamente no texto precedente, mostrando o grande mistério revelado, que é a igreja composta de todas as raças, de todos os povos, de todas as etnias, de todas as cores, de todos os matizes, de todas as culturas, de todas as procedências geográficas, de todos os componentes da história. Deus tem um só povo, Deus tem uma só família, Deus tem uma só igreja, Deus tem um só rebanho, e este é formado de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que Ele comprou com o seu sangue, os que procedem de toda a tribo, raça, povo, língua e nação. E ele diz assim: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, está falando de duas igrejas aqui, da igreja militante e da igreja triunfante, da igreja que milita na terra e da igreja que está glorificada no céu. Do Pai, esta igreja toma o seu nome. Ou seja, Deus o Pai é a nossa identidade, Ele é a nossa referência, nós pertencemos a Ele, somos filhos dEle, adotados na família dEle, nós temos Jesus como nosso irmão maior, nosso irmão primogênito, e desta maneira, tanto aqueles que já partiram estão na glória, como aqueles que ainda estão aqui militando, todos nós tomamos como referência da nossa vida a pessoa de Deus Pai. E ele diz no verso 16 assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior.
O que ele está fazendo aqui é um pedido muito ousado. Ele está pedindo que Deus, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda isso, o que ele vai pedir. E a glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus. A glória de Deus não é um atributo, mas a soma de todos eles. É como se Paulo estivesse pedindo: Deus, tudo quanto tens, tudo quanto és, na expressão máxima do teu ser, responda o meu pedido, responda a minha oração, atenda o meu clamor. Para que sejais, e qual é o pedido? Para que sejais fortalecidos com poder. Nós somos muito fracos, nós não ficamos nem de pés corados no bordão da autoconfiança. Nós temos imensas e intransponíveis limitações. Nós não podemos viver vitoriosamente neste mundo caído, neste mundo posto no maligno, neste mundo que odeia a verdade, neste mundo que persegue o cristão porque persegue a Cristo. Nós não podemos viver sem esta capacitação de poder. Precisamos desse poder. Esse poder não emana da terra, ele procede do céu. Ele não vem dos homens, ele é dado pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo está pedindo para que Deus use todo o seu ser para atender a este clamor, para que a igreja, você e eu, sejamos revestidos com esse poder. Como assim? Ele diz: mediante o seu Espírito. O poder vem do Espírito Santo. Ele é a fonte desse poder. Aliás, foi o próprio Jesus quem disse aos seus discípulos, depois que ressuscitou: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele disse ainda: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós não podemos trabalhar com eficácia, nós não podemos viver em santidade, a não ser que nós sejamos revestidos com o poder mediante o seu Espírito. Onde? No homem interior. Não é nada espalhafatoso, não é nada espetaculoso, não é uma espiritualidade cênica, é no homem interior. Esse poder tem a ver com o caráter, com o fruto do Espírito, com a nova vida, com o testemunho do Evangelho, com as suas relações múltiplas, interpessoais, intrapessoal. Este é o território onde o Espírito Santo concede poder, é no homem interior. É aqui dentro de você. Não é uma questão de performance, não é uma questão de aparência, não é uma questão apenas de propaganda religiosa, é um poder que opera no seu interior. E Paulo explica como isso acontece. Como, Paulo? Que negócio é esse? Como é que eu posso saber que eu tenho poder no meu homem interior? Ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Então vamos entender isso aqui porque é fundamental. Uma vida revestida com o poder do Espírito Santo é uma vida cristocêntrica. J.I. Packer, no seu livro A Dinâmica do Espírito, disse que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Você quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Veja se ela tem Cristo no centro da sua vida. O Espírito Santo veio glorificar Cristo. Então, como é que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Qual é a evidência disso? Como se revela isso? Paulo responde assim: se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio da habitação de Cristo no seu coração. E assim habite Cristo no vosso coração. A palavra habitar aqui é muito importante, porque há duas palavras no grego para habitar. A primeira delas é habitar como um turista, como um viajante, como alguém que chegou, mas vai embora em breve. Não é o dono da casa, não tem autorização para mudar nada na casa. Esse é um hóspede, apenas um hóspede. É uma habitação temporária. A palavra que Paulo usa não é essa.
A palavra que Paulo usa para habitar aqui é o dono da casa, é o que vive na casa, é o que mora na casa, é o que tem todas as chaves da casa. É aquele que pode fazer como Neemias, joga os móveis de Tobias fora. É aquele que pode fazer mudanças na casa. Quando Cristo habita no nosso coração, significa que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele manda, Ele controla, Ele dirige, Ele orienta, Ele aconselha, Ele consola. Não há área da nossa vida em que Ele não tenha chave. Não há um cômodo da nossa casa onde nós mantemos a chave com a porta fechada, só nós entramos, só nós administramos. Não. Quando você tem o poder do Espírito Santo, significa que Jesus comanda a sua vida. Que Jesus dirige sua vida pessoal, sua vida conjugal, sua vida financeira, sua vida relacional, sua vida sexual. Todas as áreas da sua vida estão debaixo do governo, do controle, da direção do Senhor Jesus Cristo. Como é que Ele habita no seu coração? Diz Paulo, pela fé. Pela fé. Você crê nisso. Você entregou as chaves para Ele. Ele tem um controle. Ele é o Senhor. Ele manda. Você obedece. Você crê nisso. E aí Paulo vai orientar melhor. Mas o que significa, Paulo, essa ideia de Cristo habitar no meu coração como evidência desse poder? Ele diz, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Como é que eu sei que Cristo está no meu coração habitando? Que Ele manda na minha vida. Esse eu amo. Esse eu amo. Porque eu posso ter um discurso muito bonito, uma teologia muito saudável, mas se eu não amo quem está perto de mim, quem está ao alcance da minha mão, o meu próximo, não passa de um discurso religioso. E Paulo usa aqui duas metáforas para falar deste amor. Uma metáfora da construção civil e uma metáfora da botânica. Ele diz arraigados. Ele tira da botânica uma árvore que tem raízes, está firmemente plantada, solidificada. E ele diz alicerçados. Ele está usando aqui a figura da engenharia civil, de um prédio, de uma casa, onde você precisa lançar o fundamento. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Não é um amor raso, epidérmico, superficial, não é apenas um amor de palavras, não é apenas discurso, mas é um amor profundo, que tem raízes, que tem fundamento. Quando você ama, duas coisas estão aí evidentes. Jesus está mandando, Ele tem as chaves da casa, e isso é uma evidência do revestimento de poder do Espírito Santo. E agora Paulo coloca o propósito desse revestimento, no versículo 18. A fim de poderes, olha aí o a fim, com o propósito de, com a finalidade de, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. Então veja bem que essa compreensão ela não é adquirida de forma isolada. É preciso que você compreenda isso com todos os santos. Sabe o que significa isso? Não tem ovelha longe do rebanho. Uma ovelha longe do rebanho, ele é vulnerável, susceptível ao ataque dos lobos, dos predadores. Essa ideia que tornou-se, de certa forma, comum em muitas pessoas depois da pandemia da Covid-19, não, eu vou ficar agora só em casa, eu vou ser crente na minha casa, eu não preciso de igreja, só preciso de Jesus, eu sou crente do meu modo, eu vou zapear e vou ouvir os pregadores que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, mas não preciso frequentar a igreja, não preciso da igreja, não preciso congregar. Não é o que o texto ensina. Você e eu precisamos fazer parte de um corpo, que somos parte de um corpo. Se eu arrancasse o meu braço,
ele seria ainda membro do meu corpo, mas ele não faz parte do corpo e ele não tem vida. Ele só tem vida ligada ao corpo. Paulo diz, eu preciso compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E aí nós poderíamos pensar sobre isso. A largura deste amor é que abrange todas as pessoas, de Adão, o primeiro homem, ao último homem da história. O comprimento é que vai desde o começo até a consumação dos séculos. A altura que este amor procede do céu. A profundidade é que este amor alcança o pecador mais arruinado pela devassidão do pecado. Não há geografia onde o amor de Deus não alcance. Não há pessoa que fique fora do horizonte desse amor. E é preciso que, com todos os santos, eu compreenda esta dimensão quádrupla do amor de Deus. E Paulo avança no verso 19 e diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aqui, ele está usando duas palavras que eu quero chamar a sua atenção. No verso 18 ele fala de compreender, e no verso 19 ele fala de conhecer. A palavra compreender é uma palavra no campo intelectual. A palavra conhecer é no campo experimental. A palavra conhecer, tanto no hebraico quanto no grego, tem a ideia de um relacionamento íntimo. É por isso que diz lá que Adão conheceu a Eva. Quando o marido relaciona-se conjugalmente com a esposa com o marido, a Bíblia usa essa palavra conhecer. É mais do que ter informação, é ter relacionamento. E conhecer, então, o amor de Cristo é experimentar esse amor. É beber desta fonte. É usufruir desta intimidade. É desfrutar desta relação pessoal com o Senhor. E o próprio Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu poderia ser um químico que teria uma tese de doutorado sobre H2O, os elementos da água, e ainda morrer de sede à beira de um rio. Eu poderia conhecer Jesus como poucos, de ler as obras escritas sobre ele, conhecer os evangelhos, conhecer as epístolas, conhecer Apocalipse, conhecer as profecias messiânicas. Eu poderia ser um perito no tema, um doutor no assunto, mas não experimentá-lo. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. É experiência com ele. E quando você conhece o amor de Cristo, esse amor vai para além de qualquer compreensão humana. Ele, sendo Deus, se fez homem. Sendo rico, se fez pobre. Sendo rei dos reis, se fez servo. Sendo santo, 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 se fez pecado. Sendo bendito eternamente, se fez maldição. Sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Por amor, ele veio até nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. Não há amor como este. O amor de Cristo, diz Paulo, nos constrange. Paulo diz assim, talvez por um justo alguém se anime a morrer. Dificilmente. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não poupou o seu próprio Filho. Ele voluntariamente se entregou. Esse é amor maiúsculo, superlativo, eterno, sacrificial, perseverante, amor singular, o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ora, veja, Paulo vai chegar agora no ápice desta oração. Eu
acho que não tenho condições de ir mais além ou subir mais alto, onde ele diz assim, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja você que ele não falou para sermos tomados de Deus, nem tomados da plenitude de Deus, mas que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Penso eu que esta é a oração mais ousada que um homem pode fazer na vida. Porque a grande pergunta é quem é Deus? E só para citar os atributos que só Deus os tem, os atributos incomunicáveis de Deus, nós diríamos, Deus é autoexistente, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Se perguntarmos, mas então qual é o tamanho do que Deus criou? Nenhum astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. O que os cientistas dizem e afirmam hoje é que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você voasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra, pois Deus é maior que tudo isso. Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, disse que não há um centímetro desse universo onde Deus não possa dizer, estou aqui, criei isso aqui, sou dono disso aqui. Pois Deus é maior que o universo. E agora Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. É incompreensível, vai além do entendimento. Paulo chegou às alturas excelsas da ousadia na sua oração. O que eu acho curioso é que nós poderíamos pensar assim, Paulo, será que você não está delirando na prisão ao fazer um pedido tão ousado? Para que nós não cheguemos a esta conclusão, ele diz no versículo 20, o versículo seguinte, assim, ora, há aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Veja você que esse versículo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, não está conectado com coisas comezinhas da vida, com as coisas corriqueiras da vida. Porque alguém poderia dizer, bom, mas eu estou passando por uma situação difícil financeiramente, e alguém diz, bom, mas Deus pode fazer infinitamente mais. Ou imagina alguém passando um problema de saúde, alguém diz, bom, mas Deus pode fazer infinitamente mais. Você está passando um problema pessoal, conjugal, familiar, no seu trabalho, alguém diz, bom, mas Deus pode fazer infinitamente mais. E pode mesmo. Mas Paulo declara isso depois de ter feito o pedido mais ousado, audacioso. O pedido de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Parece que não tem mais nada além desse pedido. Em outras palavras, não há limitação em Deus, a limitação está em nós. Usando uma figura lá de 2 Reis, capítulo 4, enquanto tiver vasilhas vazias, o azeite vai jorrar. Enquanto tiver disponível
disponibilidade no nosso coração, haverá mais e mais para nós. O que Deus tem para você é esta plenitude do poder, do Espírito Santo, que significa o governo de Cristo na sua vida, que reverbera na prática do amor, que na comunhão dos santos você compreende este amor de Deus que abrange o mundo todo, em todas as épocas, e que agora você conhece este amor de Cristo que excede todo entendimento, com o propósito de você ser tomado de toda a plenitude de Deus. Paulo não poderia ter outra forma de encerrar esta oração tão sólida, tão ousada, tão robusta, senão com a doxologia. E a doxologia é esta: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Deus é glorificado na igreja. Deus é glorificado no corpo e em Cristo, na cabeça. Quando a igreja é revestida de poder, quando Cristo é o Senhor, quando você e eu vivemos o cristianismo de verdade, amando, não amor raso, mas profundo, como uma árvore que está plantada e como uma casa que está solidamente edificada. Quando você assim o faz, diz a Escritura, então, você é tomado de toda a plenitude de Deus. Esse Deus que pode fazer mais, mas muito mais, mas infinitamente mais. Esse Deus é digno de ser honrado, de ser adorado, de ser exaltado. Este Deus é digno de receber a glória na igreja e em Cristo, no corpo e na cabeça. E aí, ele diz, por todas as gerações. Não há geração que não seja alcançada pelo entendimento desta verdade, que não deva estar incluída nessa doxologia, neste clamor, mas não só agora, no tempo, mas por todo o sempre, por toda a eternidade. E é desta maneira que ele encerra esta oração com um sonoro amém. Amém, amém e amém. A pergunta que eu lhe faço: você tem experimentado esse revestimento de poder? Quantas pessoas acham que esse poder é esquisitices espirituais? Quantas pessoas que pensam que esse poder é uma extravagância espiritual? Quantas pessoas que hoje fazem propaganda desse poder, chamando atenção para si mesmo, acendendo as luzes da ribalta sobre si mesmos, se autopromovendo, fazendo propaganda de uma espiritualidade que não tem e de milagres que não aconteceram. Mas você e eu precisamos desse poder. Desse poder do Espírito Santo aqui dentro do nosso coração. Precisamos desse poder que retrate Jesus governando a nossa vida, habitando como Senhor da casa, que tem todas as chaves da nossa vida. Precisamos desse poder para que a nossa vida expresse este amor verdadeiro, genuíno, não apenas de discurso religioso, mas de fato e de verdade. Precisamos desse poder para estarmos juntos com todos os santos, o corpo de Cristo, que não levanta muros, mas constrói pontes,
que não olha o irmão de uma outra denominação com desdém, com desprezo, com preconceito. Mas se estamos em Cristo, alcançados pela graça de Deus, firmados na verdade de Deus, então nós fazemos parte do corpo, da igreja, da família, do rebanho. Então todos nós juntos vamos compreender com mais clareza este amor de Deus, que tem largura, que tem comprimento, que tem altura, que tem profundidade. E vamos então conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que está para além de qualquer compreensão humana, a fim de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Como se cada poro do nosso corpo exalasse a presença de Deus. Se a presença de Deus estivesse totalmente impregnada em nós. E nós vamos então ser tomados por esta bendita presença. O que vai nos levar, certamente, a uma compreensão de que para Deus não há limitação. E vamos fechar esta oração como Paulo, numa doxologia gloriosa e bendita, dando a Deus o Pai toda a glória, na igreja e em Cristo, em todas as gerações, agora e para sempre. A minha oração é que esta breve análise desse texto, que é tão rico, tão profundo, com implicações tão relevantes, possa ter abençoado o seu coração, trazido luz para a sua mente, trazido alegria para o seu coração, e que você possa viver na plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Um grande abraço.